no Congo, é um país do continente africano, onde existia uma família e um reinado muito simpático por lá. Né? As pessoas viviam sobre a regência assim, de muita justiça, muita igualdade, as pessoas se ouviam. O rei ele não era aquele rei soberano, ele sempre ouvia os seus, não considerava súditos, mas os moradores da região, e tudo era muito feito junto, assim, entre eles. Nesse reino existia o rei, a rainha e a sua linda filha, a princesa Bayomi. Tá? O que acontece? Passado alguns tempos, chegou um rapaz desesperado, cansado, com sinais de que havia fugido ou que estava tentando se esconder de alguma coisa, e ele pediu muito para falar com o rei. Prontamente o rei atendeu a esse pedido. E ele disse: Senhor, existem algumas regiões aqui do Congo que estão chegando uns homens cara pálidas, umas pessoas que não têm nem cor, e que estão levando pessoas daqui embora, a gente não sabe nem para onde. Eles chegam, compram e levam. E alguns reinos estão aceitando isso, outros não. Então eu vim passar isso aí para vocês, porque a gente está muito preocupado, e inclusive eu estou fugindo dessa situação. O rei ficou muito assustado, porque ele nunca ouviu falar nesse tipo de atuação, de se pegar pessoas e colocar no navio e levar embora, principalmente nesse tipo de pessoa que ele não conhecia, que era muito diferente do que se apresentava naquela região. Ele chamou os seus representantes mais legítimos do povo, chamou todo mundo e passou essa situação para todos, para definir qual estratégia que eles iriam ter se caso eles fossem abordados por essas pessoas. Prontamente todo mundo concordou em não vender ninguém, porque eles não tinham isso como uma prática comum, porque eles acham que o ser humano não tem que ser vendido. O que tem a ver, se é que é para ver alguma coisa, alguma conversa sobre trabalho, mas não sobre essa coisa de você levar pessoas sem ela querer, sem a família, enfim. A partir do momento que foi discutido entre o rei e a rainha e toda a comunidade, ficou ciente de que se aparecesse alguém, essa seria a atitude tomada. Passado algum tempo, estava tudo muito bem, chegou realmente uns senhores estranhos com um monte de roupa, chapéu, uma cor que não tinha cor na visão deles, porque eles tinham cor, mas eles olhavam aquela pessoa e não via cor, então eles achavam muito estranho. E chegou muito simpático, muito educado, querendo falar com o rei, foi atendido prontamente, como sempre o rei sempre faz com todo mundo. E ele dizia o seguinte: nós precisamos de algumas pessoas, porque nós estamos ocupando um espaço muito interessante do outro lado do continente, e é preciso habitar aquele lugar. Então nós queremos levar pessoas para que façam parte desse espaço. Nós pagamos bem, inclusive, e tal. Aí ele falou: olha, muito boa, sei lá, a sua proposta, mas nós não temos interesse de vender nenhum dos nossos moradores, porque essa não é a nossa prática. Prontamente, esse senhor aí, todo cheio de roupa, todo cheio de cor, chapéu, não sei o quê, falou que tudo bem, que já que ele não queria, ele estava muito agradecido e que ele ia embora. De fato ele foi. Quando chegou a noite, mesmo dia, quando chegou a noite, madrugada, estavam todos dormindo lá nesse castelo, quando eles começam a ouvir barulhos, que eles não estavam entendendo, tiro, pau, uma coisa horrível assim. Aí o rei rapidamente se levantou com sua esposa e foram ver o que se tratava. Quando eles olharam da janela, era uma espécie de uma invasão que estava ocorrendo, com armas de fogo, inclusive, que eles não tinham o costume de usar. Aí ele correu juntamente com os seus soldados, com as pessoas da comunidade que estavam sempre prontas a ajudar, e foi tentar ver o que estava acontecendo. E o que acontece? Quando eles chegaram lá embaixo, eles foram brutalmente assassinados. Por quê? Eles não tinham costume de usar armas de fogo, eles tinham outras práticas, né, de guerra. E esses cara pálidas estavam todos armados, e aí foi muita confusão, e nessa morreu o rei, a rainha e algumas pessoas importantes desse reino. Após essas lideranças terem sido assassinadas, prontamente esses invasores pegaram vários homens, várias mulheres e crianças e amarraram numa árvore enorme que tinha ao lado do castelo, que eles costumam chamar de baobá. Então o que eles fizeram? Eles colocaram um ao lado do outro, todos amarrados assim pelo pulso, e deixou lá. Como eles estavam muito cansados, que apesar de eles terem vencido a guerra, mas tinha sido uma guerra muito difícil, eles foram procurar um lugar para dormir mais distante dali. Aí eles foram dormir nesse lugar um pouco distante da onde eles amarraram essas pessoas. No meio dessas pessoas estava a princesa Bayomi. Princesa Bayomi, como eu falei, era um rei muito justo, uma rainha muito justa, e eles tinham muitas práticas de defesa
sobre qualquer suspeita de que houvesse alguma guerra. Então eles haviam passado esse conhecimento para sua filha, já que futuramente ela seria uma rainha. Nesse momento, a Bayomi conseguiu, com muita destreza, se libertar desses amarrados. E assim ela fez com todos eles, ela foi soltando e cada um foi soltando o seu. Rapidamente ela reuniu todo mundo e começaram a pensar numa forma de se livrar dessa situação. Aí nesse meio tempo, nessa conversa, surgiu a ideia de pegar as roupas que eles estavam usando, rasgar e fazer como se fossem pessoas e colocar ao redor da árvore. 1, 2, 3, 4, sabe? Ao redor dessa árvore como se fossem eles, bonecos representando eles. E eles correram para o meio do mato para poder se esconder e ver o que iria acontecer, porque era o que eles podiam fazer nesse momento. De manhã, quando esses invasores chegaram para resgatar essas pessoas que estavam presas, eles se assustaram, porque eles falaram, nossa, essas pessoas eram pessoas e viraram bonecos, e eles ficaram muito assustados, achando que era um tipo de feitiçaria, alguma coisa. E apesar de eles terem armas e tudo, eles resolveram sair correndo, porque para eles foi terrível aquela cena, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí eles foram embora e nunca mais voltaram. Quando a princesa Bayomi e seus amigos perceberam que não havia mais perigo, eles voltaram para o palácio, porque ainda tinha gente lá que estava escondida, gente ferida e tal. Ajudou as pessoas, ajudou com medicamento, enfim, todo mundo se ajudou e conseguiram retomar um pouco a situação. Logo que tudo se normalizou no reino, ela foi coroada a rainha Abayomi. Eu vou mostrar para vocês como é que aconteceu isso. Ela recebeu sua capa, né, como toda rainha, todo rei acaba usando, mesmo sendo africanos, né? E ela foi empossada nesse dia pelo serviço maravilhoso que ela fez. Apesar dela ter perdido os pais dela, ela não perdeu a esperança de tentar salvar aquele reino. Aí ela foi, recebeu a capa, né? Tirando que é a primeira vez que eu coloco essa capa, viu, gente? Eu sou uma pessoa meio assim, tá? Vocês não ligam não. Porque eu tive essa ideia hoje de manhã. E aí eles passaram a coroa na cabeça dela. Tudo feito hoje, não houve muito treinamento. Aí a gente dá um nozinho aqui. Vê se deu certo. E assim foi empossada a nossa rainha Bayomi, tá? E o que acontece? Depois que aconteceu essa situação nesse reino, muitas pessoas começaram a fazer essa boneca, né? Porque eles usavam ela como uma proteção, como uma forma de estar se libertando de algumas opressões, inclusive no navio negreiro. Quando eles passaram por esse processo de horror, eles começaram a fazer essas bonequinhas como proteção para eles e para os seus filhos. Então é essa historinha que eu criei e hoje inventei umas outras coisas, tá, gente? É isso.